Vamos lá, quinto ano. Iremos dar continuidade ao nosso assunto de história, o fim da monarquia. Começamos falando sobre a Guerra do Paraguai. O Paraguai disputou contra o Brasil, a Argentina e o Uruguai, que se aliaram, os três contra o Paraguai, derrotaram o Paraguai e, como vocês lembram, não é isso? E agora nós vamos dar continuidade ao fim da monarquia com as ideias republicanas. Peguem os livros de vocês e abram na página 34 e 35. Dê uma pausa aí, pega o livro, abre direitinho, não é? As ideias republicanas. Acompanhe a leitura. A Pro tá morrendo de saudade de ver vocês lendo. Vamos lá? Os ideais republicanos no Brasil existiram de fato antes da independência do país. Mas o que significa um país ser uma república? Nós já falamos isso em sala de aula. Hoje, entendemos que república é uma forma de governo na qual o chefe de Estado é chamado de presidente. Nós vimos, e muitos já sabiam, que o nosso presidente é Jair Messias Bolsonaro, não é isso? Nessa forma de governo, a república, que é a nossa forma de governo, o presidente e qualquer outro político, seja ele governador, senador, deputado, vereador, prefeito, eles são eleitos pelos cidadãos ou seus representantes. A eleição do presidente da República é normalmente realizada por meio do voto livre e secreto. Quem de vocês já pôde acompanhar um pai, uma mãe ou um parente de maior idade ir votar? Eu tenho certeza que algum de vocês já foram até uma sessão eleitoral para ver como é que se vota, não é? Mas não foi sempre assim. O significado de república que conhecemos hoje foi desenvolvido ao longo do tempo. Durante o período colonial até o século XIX, a ideia de república não pretendia discutir os direitos dos cidadãos. Também não queria discutir a questão da escravidão. Por quê? Porque era viável para os barões de café, para a elite cafeeira, para os fazendeiros ricos terem uma mão de obra barata, como a dos escravos, onde eles só gastavam com o alimento deles. Eles sempre foram muito maltratados. Para você ter uma ideia de como as coisas mudaram hoje, por exemplo, um país republicano não aceitaria o trabalho escravo em seu território. Vocês veem constantemente em todos os locais, diariamente, na nossa vida cotidiana, na televisão, no rádio, nas músicas, que nós devemos manter o respeito, sem que haja preconceito, principalmente o preconceito racial. Devemos respeitar o próximo, seja ele homem, mulher, negro, branco. Todos nós somos iguais. Todos nós merecemos respeito. Então, hoje, jamais
os cidadãos, a população brasileira, a população mundial, aceitaria que um país fosse escravista, tivesse escravos que trabalhassem para eles, sofrendo, sem boas condições de vida. Você deve estar se perguntando: as ideias republicanas não iam contra a monarquia e logo contra o imperador Dom Pedro II? A discussão dessas ideias era permitida no período imperial? Porque nós já vimos que o movimento absolutista, que era composto por militares, advogados, eles defendiam a república, eles queriam o fim da escravidão, eles queriam a liberdade do Brasil, que o Brasil deixasse de ser colônia, ou seja, um país colonizado. A discussão era possível por causa do respeito de Dom Pedro II à liberdade de imprensa. Isso permitia que as pessoas criticassem seu governo. Então, Dom Pedro, ele permitia, ele dava liberdade à imprensa, porque no século XIX a imprensa era censurada, porque através das artes, a televisão, as artes em si, como o cinema, exibiam, mostravam a realidade do que estava passando no mundo. Então, era um meio, através da imprensa, de chamar a atenção da população contra o governo. E Dom Pedro II, ele admitia, ele permitia que as pessoas criticassem o seu governo. No Brasil, aqui no nosso país, o movimento republicano era defendido por grupos que possuíam visões diferentes sobre a ideia de república. Vamos ver quais eram esses grupos e o que cada um deles queria. Existiam dois grupos que possuíam visões, ou seja, eles tinham, como é que eu posso dizer para vocês? Objetivos diferentes com relação à república, tinham pensamentos diferentes, pensavam de forma diferentes. Existia a classe intermediária das grandes cidades, que era formada por advogados, jornalistas e outros profissionais das cidades. Eles passaram a defender a mudança na forma de governo. Queriam maior participação dos cidadãos na política. Esse grupo ainda não defendia o fim do regime escravista no Brasil. Então, esses advogados, jornalistas, esses profissionais, eles queriam que mudasse a forma de governo, que deixasse de ser uma monarquia e passasse a ser uma república. Porém, eles ainda não estavam tão focados no fim da escravidão. Isso não incomodava a essa classe intermediária. A luta dos escravos, o sofrimento dos escravos. Aí vem uma outra classe, um outro grupo, que é a elite cafeeira de São Paulo. Como já vimos, o desenvolvimento do café foi responsável pelo aparecimento de uma nova elite em São Paulo, os barões do café. Lembram que a Pró falou da elite cafeeira, que foram os grandes fazendeiros que enriqueceram no Sudeste, principalmente na região de São Paulo, com o cultivo do café. Eles não pagavam mão de obra, eles tinham terras em abundância, então eles exploravam a mão de obra escrava e haja cultivo de café para exportar para outros países. Eles enriqueceram demais com isso.
Então, parte dessa elite passou a defender ideias republicanas, mas era contra o fim da escravidão, porque o trabalho escravo os beneficiava. Em 1873, os paulistas fundaram o Partido Republicano Paulista, importante na oposição ao imperador. Após a Guerra do Paraguai, o exército brasileiro foi prestigiado pela sociedade, mas não ganhou a força política que desejava. O Brasil, como nós vimos, saiu com muitas perdas, muitas mortes, não é? Porque essa Guerra do Paraguai durou muito tempo. Grande parcela dos militares defendia uma ordenação na política brasileira, valorizava inovações técnicas e as indústrias para o desenvolvimento da sociedade brasileira. Então, alguns desses militares queriam que as coisas fossem tomando uma forma diferente. Eles queriam que o país, não é, o líder, soubesse, o representante do país soubesse aproveitar as inovações técnicas e o desenvolvimento das indústrias, contribuindo assim para o desenvolvimento da sociedade. A crise da monarquia. Então, com essa vontade, esse querer, essa luta contra a monarquia, não é? Muitas críticas no governo de Dom Pedro II. Aí vem a crise da monarquia, página 36 do livro de vocês. Ao fim da Guerra do Paraguai, o imperador passou a sofrer cada vez mais críticas de vários setores da imprensa. As charges ridicularizavam os interesses intelectuais do imperador, como filosofia, poesia e ciência. Segundo as críticas, esses conhecimentos não eram úteis para lidar com os problemas do Brasil. Veja uma dessas charges abaixo. Estão vendo aí o imperador sentado, não é? Como se estivesse cochilando, com jornais onde tem escrito O País. Ele estaria lendo um desses jornais, não é? Cansado aí de tantas críticas. É uma caricatura de Dom Pedro II, de Ângelo Agostini, publicada na Revista Ilustrada de 5 de fevereiro de 1887. Aí vocês podem ver aí. Essa é uma das charges mais conhecidas de Ângelo Agostini, um dos maiores críticos de Dom Pedro II. Devido à sua falta de interesse por assuntos políticos, o imperador foi visto algumas vezes dormindo em reuniões de governo. Então, Ângelo Agostini criou essa charge criticando, não é? Como se tivesse fazendo uma ironia contra Dom Pedro. Um dos principais grupos descontentes com o governo era o dos grandes produtores de café. Eles se sentiram prejudicados pela abolição da escravidão, quando a Lei Áurea assinou uma lei que proibia a escravidão no Brasil, dava liberdade a todos os escravos. Após a assinatura da Lei Áurea, os grandes fazendeiros e proprietários de terra tiraram seu apoio à monarquia. Esse grupo, então, passou a defender que tipo de governo? A República. Outro grupo insatisfeito era o dos militares do Exército. Desde o fim da Guerra do Paraguai, eles buscavam ter mais influências nas decisões políticas do Império. E foram os militares que conduziram a proclamação da República, ou seja, que foram adiante, que meteram as caras e que não, vamos acabar com a monarquia, queremos a República.
Aí o movimento dos militares foi liderado pelo Marechal Deodoro da Fonseca, nesse quadro aí ao lado. Importante militar que havia se destacado na Guerra do Paraguai. O motivo da ação teria sido uma disputa. Que ação pró? Ação para acabar com a monarquia. Teria sido uma disputa entre pessoas que apoiavam o Marechal e seus opositores. Os dois grupos queriam ocupar o governo do Rio Grande do Sul. E isso desagradou o grupo ligado ao Marechal. Dom Pedro II teria nomeado um opositor para o cargo. Assim, em 15 de novembro de 1889, foi proclamada a República no Brasil. Então, na República, quem elege o presidente ou qualquer político é o cidadão, é o povo, através do voto secreto e voto livre. Cada um tem o direito de escolher o seu representante. E quando esse representante estiver atuando, tomar posse de sua liderança e não cumprir com o que ele prometeu e não atender às necessidades da população, nós, que somos um país democrata, não é? Que saímos da ditadura militar, podemos o quê? Podemos lutar contra a corrupção no país e defender os nossos direitos. Por quê? Porque os pais de vocês pagam impostos, cumprem os deveres de cidadão. Então, todos nós temos direito à saúde, à educação, a ter uma boa qualidade de vida. Entenderam? Eu espero que vocês tenham entendido, tenham gostado. Dei uma lida com bastante atenção na página 34, 35. Respondam a página 35. Tá vendo aí? Respondam a página 35. E a página 37 também respondam. Tá certo? Páginas 35 e 37. Beijos e se cuidem. Fiquem com Deus. André! Não. Ui, não sei. Não tá vendo você? Não? Não tá lá junto com você não? Não. E aí, meu chefe, só acredita quando acontece, entendeu? Enquanto não acontece, aí não bota fé não. Pior que depois que acontece, já é tarde demais. Entendeu? O problema é todo esse aí. Jesus, 900 mortes.
A maioria é desinfectando, sempre. Pode chamar ninguém. Tamanho. Acabei. Peraí. Já tá bom. Ó. Como é que é, né? Tá, tá bom. Andrei, vem ver o negócio. Viva! Vai continuar fazendo negócio. Olha que ele falou que você não morde, mas não incomoda. Eu tô acostumada. Depois. É pra ver no computador, Billy. Oi? Cadê o vídeo? Tá ali, peraí, deixa eu ver se é. É pra ver o quê? Deixa eu ver se é isso aqui. Não, não é isso não. É uma coisa aqui que eu quero que você faça com a edição. Peraí, então. Já parou o vídeo?